A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, está escrito: destruindo imaginações e toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Uma vez que estamos com nossas vidas voltadas para o Senhor Jesus Cristo, atento à obediência em fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo se cumprir nas nossas vidas, não mais temos condições, não mais temos nenhuma condição ou imaginação de querer levar a vida regradas conforme o nosso querer, conforme a nossa vontade, conforme o desejo da carne, conforme o que é nos colocado por este mundo. Porque muitos cristãos acabam se afastando daquilo que é a vontade do Senhor, daquilo que é interesse de Cristo Jesus. Porque algumas dessas pessoas, elas tentam conciliar as determinações passadas, as determinações impostas por Cristo Jesus com as coisas deste mundo. Eles tentam conciliar o que a lei nos diz com o que a graça nos promete. Eles tentam conciliar os seus desejos com os desejos de Cristo Jesus. Todavia, quando fazemos isto, quando agimos de tal maneira, estamos explorando a mesma ideia, a mesma filosofia na qual Adão e Eva decidiram, optaram por seguir. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele veio ao nosso encontro para destruir, para desfazer, para lançar por terra todo e qualquer desejo, todo e qualquer vontade, imaginação que não seja conforme a sua palavra. Porque eu, como cristão, como seguidor de Cristo Jesus, o que é preciso para que eu possa ter um relacionamento mais estreito para com o Senhor Jesus Cristo? É preciso que eu primeiro deixe de imaginar, deixe de sonhar, deixe de me colocar no centro da vontade do Senhor Jesus Cristo, para que Ele possa ser o centro da minha vontade, para que Ele possa ser o centro do meu desejo, da minha imaginação, e assim eu poder verdadeiramente ter um relacionamento com Ele.
Muitos cristãos se perdem, muitos cristãos se afastam, se desviam do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque elas estão mais preocupadas, elas estão mais voltadas naquilo que lhe possa ser útil, naquilo que lhe possa ser dado, naquilo que lhe possa ser contemplado, do que verdadeiramente abrir mão da sua vida para que Cristo possa viver através dela. Não podemos jamais confundir que estamos neste mundo, mas que não podemos andar, não podemos caminhar, não podemos seguir as orientações na qual este mundo quer, na qual a religião deseja para nós. Mas devemos estar com as nossas vidas firmadas, devemos estar com as nossas vidas voltadas somente para Cristo, para que através de nós, através da nossa vida, a sua vontade, o seu querer, o seu desejo, ele possa ser manifestado neste mundo. E quando falamos deste mundo, incluímos também o conceito religioso, porque não basta eu deixar de amar o mundo e começar a amar a religião. Eu tenho que abrir mão deste mundo, mas ao mesmo tempo abrir mão também do fator religioso. Não se pode, em hipótese alguma, amar o mundo e amar a Deus, é impossível. Você amar o Senhor Jesus Cristo e ao mesmo tempo amar os desejos deste mundo. Assim como é impossível para um homem obedecer ao Senhor Jesus Cristo e ao mesmo tempo seguir dogmas religiosos, doutrina religiosa. Devemos seguir, devemos obedecer o que o Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo nos revela, a fim de que assim as nossas vidas possam ser de fato voltadas para Cristo Jesus e não mais conforme aquilo que queremos, aquilo que desejamos. E o que de fato queremos? O que de fato desejamos? É uma pergunta que devemos fazer todos os dias, em todas as situações, a fim de que possamos de fato estar com as nossas vidas somente voltadas para o Senhor Jesus Cristo. É lamentável encontrar um pregador do Evangelho de Cristo Jesus, e quando falamos pregadores, estamos falando de uma moda geral, porque todos aqueles que confessam o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, ele tem a obrigação de pregar o seu Evangelho. Então, quando falamos pregadores aqui, estamos incluindo todo mundo, e não meia dúzia de líderes religiosos que são proprietários de igreja ou funcionários remunerados dessas igrejas, que querem ditar a forma de que o povo cristão deve determinar. Costumamos dizer aqui que só o fato de você confessar o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você já está condenado. Porém, dia após dia, você vai se libertando dessa condenação, porque queremos muito julgar quem está no mundo, queremos muitas das vezes apontar o erro, o pecado das pessoas que estão no mundo, dizendo que ela, na sua prostituição, no seu adultério, nas suas práticas de sexo ilícitos, elas vão para o inferno, elas estão em pecado, mas esquecemos que no nosso meio as mesmas coisas ocorrem.
No nosso meio existem pessoas que vivem no adultério, vivem na pornografia, que vivem até mesmo nas práticas de sexo ilícito. Assim como outro que não é falado, mas existe em grande massa, os que praticam a fofoca, os invejosos. Então precisamos, de certa forma, parar de se preocupar com quem está lá fora e pregar para eles o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e preocupar conosco, com aquilo que falamos, com aquilo que pregamos, com a nossa vida, com a nossa comunhão com Cristo Jesus, porque maior condenação, maior cobrança terá para nós que dizemos ser cristãos, seguidores do Senhor Jesus Cristo, que cometemos qualquer ato que seja indisciplinado para o Senhor, do que para aquelas pessoas que se encontram no mundo. Quantas pessoas que estão em tempos religiosos, mas que ele está aí querendo mostrar a prosperidade na qual o Senhor Jesus Cristo fez na sua vida, está querendo ostentar aquilo que supostamente o Senhor Jesus Cristo tem lhe dado, ou até mesmo cobiçando aquilo que não lhe pertence. Quantas pessoas que estão em tempos religiosos estão fazendo comentários da roupa na qual o irmão tem vestido, da roupa da irmã. Falamos muitas vezes da forma de vestir de quem está no mundo, mas quantas são as irmãs que vão com roupas inapropriadas nessas instituições religiosas? Quantos são os irmãos que querem comprar um terno, um sapato de grife para mostrar que está bem alinhado? Isso não é o Evangelho. Isso não é a comunhão na qual o Senhor Jesus Cristo quer para nossas vidas. Da mesma forma que se vestir igualmente ao imperador, aos antigos imperadores de Roma, não demonstra humildade nenhuma na vida do Papa. Não podemos de maneira alguma, não podemos de forma alguma deixar que a altivez, o sentimento de dignidade, de brio, de nobreza, de qualidade, de ativo, de altura, de elevação, de altitude, de arrogância, de soberba, de intolerância, faça parte da nossa vida, faça parte daquilo na qual o Senhor Jesus Cristo havia desejado, havia programado para nossas vidas. O Senhor Jesus Cristo, ele não veio com espírito de nobreza, mesmo ele sendo rei. Ele não veio com espírito de nobreza, ele não veio na soberba de querer mostrar, mas antes ele veio para nos ensinar que é melhor servir, é melhor ser servo, obediente, do que ser arrogante. E quando eu aponto o pecado, quando eu aponto o erro do meu irmão, ou de alguém que se encontra perdido no mundo, eu estou sendo arrogante. Eu não estou demonstrando amor para aquela pessoa.
Eu não estou demonstrando um sentimento real e verdadeiro de amor, de entrega para com o meu semelhante, para com o meu irmão, para com o meu próximo. Mas antes estou agindo na soberba, na minha arrogância, querendo mostrar para ele que eu sou salvo e tenho direito à vida eterna e que ele não tem. Mas será que se hoje o Senhor Jesus Cristo fosse nos julgar, alcançaríamos nós a bênção? Alcançaríamos nós a salvação? É preciso, é necessário que deixamos de lado a exaltação própria para podermos ter o conhecimento de Cristo Jesus, pois somente na humildade, pois somente na demonstração de amor real e verdadeiro é que conseguiremos levar o cativo do pecado ao pensamento de obediência ao Evangelho de Cristo Jesus. Porém, se eu quero pregar o Evangelho de Cristo Jesus, convidando-o para ir para a minha instituição religiosa, para que ele possa ter uma vida financeira próspera, para que ele possa se libertar dos supostos demônios que estão sobre as suas vidas, para que ele possa ter a sua vida sentimental curada. Eu estou fazendo aquilo na qual a carne quer e não aquilo que o Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo deseja que de fato façamos. Não sejamos, que nós não possamos ter a altivez, a arrogância de achar que o fato de estarmos numa instituição religiosa é que estamos em paz com Cristo Jesus e temos a salvação, quando na verdade muitos de nós estão condenados, porque ele não tem de fato a humildade na qual o Senhor Jesus Cristo carregava consigo e ensinou aos seus discípulos para que fosse passado por nós. Lembra da arrogância que o apóstolo Paulo tinha, a sua altivez, porque era uma pessoa poliglota, estudada, respeitado entre os religiosos, com influência política, financeiramente bem-sucedido. Todavia, tudo isto teve que ser lançado por terra e levou 13 anos para que Paulo recebesse de uma forma completa e total do Senhor Jesus Cristo a revelação do Evangelho, para que ele pudesse iniciar o seu ministério. Porque não é o fato de estarmos filiados à instituição religiosa, não é o fato de carregarmos um diploma universitário em teologia, ou sermos consagrados por algum líder religioso, como pastor, bispo ou padre,
que há de nos fazer alguém que tenha comunhão com Cristo Jesus. Mas a nossa entrega, o nosso amor demonstrado dia após dia ao nosso próximo, ao nosso semelhante, é que nos faz. É a humildade, é a renúncia própria, é que faz com que não mais sejamos conforme éramos antes, mas agora vivemos a vida de Cristo. É o desejo de querer o bem para as pessoas e não o mal, é que nos faz pessoas semelhantes a Cristo Jesus e preparadas, se for preciso, passar pela cruz pelo nosso próximo. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, está escrito: e esta é a vida eterna, que eles te conheçam, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo a quem enviaste. O Senhor Jesus Cristo veio com um propósito: na humildade, no amor, na entrega, na renúncia, nos aproximar dele como Yahvé, o Deus absoluto. Porém, esse caráter, essa personificação na qual o Senhor Jesus Cristo tinha em nós, através do seu Espírito Santo, tem que existir para que possamos conhecer a Ele, o Deus único e verdadeiro, absoluto, no qual nos enviado a pregar o seu Evangelho para onde quer que fomos, para que assim possamos alcançar a vida eterna, ou seja, ser filiado a uma instituição religiosa não nos dá a vida eterna. O que nos garante a vida eterna é pregar o Evangelho de Cristo Jesus, é ir por todo mundo e anunciar as boas novas de Cristo Jesus. Ou seja, existe no meio de nós muitos que estão se perdendo porque pertencem a uma igreja, mas não prega a palavra. Pertence a um grupo religioso, mas não fala que somente através de Cristo Jesus possamos alcançar a vida eterna. E isso tem levado muitos religiosos com um caminho sem volta. Uma prova disso é que todo líder religioso que começa a fazer sucesso e começa a cobrar um cachê, uma oferta, uma ajuda de custo, para que assim ele possa ir em determinado local religioso para levar uma palavra. Mas você sabe qual que é a palavra que esses religiosos levam? O positivismo. Alguns até colocam
que ele é o cara das muletas. Ele é o cara que acaba com todas as enfermidades, com todas as doenças. Uns muleta pregava na parede como símbolo das pessoas que ele curou no nome do Senhor Jesus Cristo. E tem a audácia de criticar o Papa quando ele diz ser ele o representante legal e único de Yahvé, do Senhor Jesus Cristo, na terra, e que as suas determinações estão acima da Bíblia Sagrada. Será que esses falsos pregadores que se colocam garantindo bênção ou até mesmo resultado financeiro na fogueira santa de Israel, será que esse povo, de fato, eles estão com as suas vidas diante do altar de Cristo Jesus? Ou são somente pessoas soberbas que estão procurando fama, ganhar dinheiro, prometendo uma coisa que eles não são capazes de fazer na sua própria vida? O idealizador da fogueira santa de Israel, se ele de fato fosse quem diz que é, que faz, que não faz, porventura ele teria metido com os problemas financeiros que envolvem as instituições religiosas? Lógico que não. Necessitamos de ter uma vida voltada de fato para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e não mais ficarmos pregando, não mais ficarmos ensinando o positivismo como se fosse a solução, como se fosse a resolução para o Evangelho de Cristo Jesus. A escolha, a decisão, ela é nossa. A nossa vida tem que ser baseada na vida de Cristo Jesus e dos seus discípulos, e não de líderes religiosos que querem ensinar através do tomará da cá coisas que estão além da sua capacidade, que estão além do seu querer, que estão além do que eles possam de fato fazer. Porque quando iniciarmos verdadeiramente a nossa caminhada com Cristo Jesus, que é pregando o seu Evangelho, não estamos levando a salvação para ninguém, estamos garantindo a nossa salvação, assim como aquela pessoa, no momento em que ela com a sua boca confessar o Senhor Jesus Cristo como o seu Senhor, como o seu Salvador, ela iniciar a sua caminhada ministerial juntamente com o Senhor Jesus Cristo, ela também iniciará o processo na qual ela poderá verdadeiramente alcançar a salvação, alcançar a vida eterna que nos é condicionada quando verdadeiramente renunciamos o nosso querer, a nossa vontade e pregamos o Evangelho de Cristo Jesus.
A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 8, está escrito: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor, ele não julga. O amor, ele não condena. O amor, ele não compactua com o mal. O amor, ele não associa ao pecado. Todavia, se eu amo o meu próximo, se eu amo o meu semelhante, se eu amo o meu irmão, eu não vou julgar, até porque eu não sou o Senhor Jesus Cristo. Então eu não vou julgá-lo pela sua postura, pela sua conduta. Assim como também eu não vou julgar ninguém que está no mundo, mas antes vou amá-lo de tal maneira, a ponto também de não aceitar vê-lo com a sua vida mergulhada no pecado, mergulhado naquilo que desagrada ao Senhor Jesus Cristo. Mas antes de apontar para Ele o seu erro, o seu pecado, eu vou procurar primeiro tirar as travas dos meus olhos, para que, estando limpo, puro, sem pecado, irrepreensível pelo Senhor Jesus Cristo e pelo meu irmão, eu possa assim também mostrar dentro da palavra, sem julgar, aceitando da maneira que ele é, e diariamente ensinando ele a palavra e não uma doutrina religiosa, para que ele possa ter o seu encontro com o Senhor Jesus Cristo. E assim como um dia nós fomos libertos daquela vida de droga, daquela droga de vida, daquela vida desgraçada que estávamos, assim ele também possa. O Senhor não nos chamou para ser juiz. O Senhor nos chamou para ser evangelista, para anunciar o evangelho da salvação. E se tem alguém que devemos chamar a atenção, se temos alguém que devemos apontar o seu erro, não é de quem está no mundo, mas são daqueles que estão dentro do cristianismo, aqueles que se diz seguidores do Senhor Jesus Cristo, mas que têm levado uma vida leviana, distorcida, não conforme o Evangelho de Cristo Jesus, mas conforme o seu próprio querer, a sua própria vontade, conforme o seu líder espiritual, que não é o Senhor Jesus Cristo, tem lhe falado, tem lhe ensinado. Somos emissários do Senhor Jesus Cristo. A nossa missão é pregar o Evangelho, é ensinar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Porém, todavia, entretanto, não cabe, não compete a nós julgar a ninguém, somente demonstrar o amor de Cristo Jesus, e pregando, e educando, discipulando dentro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo.